você fica tendo também como Tá bom. material, você pode fazer recorte de falas e aproveitar, né? É verdade. Então tá bom. Então, como Boa eu noite disse a antes, né? todos. Boa noite. Eu quero agradecer essa oportunidade aí de poder participar dessa semana. Eu fiz uma apresentação até pequena, eu acho, para falar um pouquinho sobre. Opa! O que houve? Alguém está compartilhando a tela junto comigo. Professora Sara, você está compartilhando a tela, acho que ela saiu agora. Peraí que agora eu fiquei confuso aqui se a minha tá ainda... A minha ainda está aqui. Está aparecendo. Ok. Então, eu fiz uma apresentação para a gente poder falar um pouquinho sobre bem-estar e saúde com aromaterapia, né? Deixa eu só clicar aqui. Isso. Então, aqui me apresentando um pouquinho. Dentro das áreas de terapeuta integrativo, né? Eu sou reikiano, eu também sou cromoterapeuta, aromaterapeuta integrativo e terapeuta de florais de Bach. Então, essas são as terapias integrativas com as quais eu trabalho, né? Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistema, que não tem muita relação. Trabalho com desenvolvimento de software, mas também atendo em clínica os pacientes nas terapias. Atualmente graduando em psicologia, para agregar mais informação, né, mais conhecimento ao processo de clínica. Sou filiado ao Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, e também sou registrado aqui no Sindicato do Paraná de Terapias Holísticas, para que as pessoas se sintam mais seguras em relação aos atendimentos e saber que, de fato, eu tenho formações nessas áreas, né? Eu acho importante sempre deixar claro para o paciente essas questões. E aqui eu quis trazer para a gente o que é, de fato, a visão holística, né? Que é o que a gente fala tanto nas terapias integrativas, que a terapia holística é o tratamento da pessoa como um todo, né? Não somente como conjunto de sintomas. Então, a gente fala nas terapias complementares, né, holísticas, integrativas, que a ideia é a gente olhar para o paciente no plano causal e não no plano sintomático. A gente tem que descobrir o que está causando aquelas queixas que os pacientes vêm até nós para tanto querer sanar. Então, isso eu acho bacana na terapia integrativa, né? A gente senta com o paciente e enxerga ele na sua totalidade, e não só na queixa que ele traz para a gente. O tratamento integrativo, ele tem essa questão de colocar o paciente dentro como protagonista da mudança, incluindo ele não só a melhoria por conta do que a gente vai de fato aplicar como terapia, mas colocando ele como a fonte principal das mudanças na vida dele. Então ele se sente parte do processo, né? Ele muda junto com tudo que está acontecendo. Então ele deixa de ser aquele paciente passivo, né? Que recebe um tratamento exclusivamente e vai para casa, mas ele começa a assumir essa liderança da transformação da vida, do processo de evolução dele. E uma das coisas que eu gosto de deixar sempre bem claro é que a gente não trabalha sozinho, né? A terapia integrativa, ela é assim, ela é complementar e integrativa. Então, ela não exclui tratamentos alopáticos, na verdade, ela agrega, né? A medicina tradicional continua sempre tendo a sua importância. A gente, de forma alguma, pede para que um paciente da terapia holística ele descontinue um tratamento que ele já vem fazendo sem autorização do médico dele, porque a ideia é que a gente entre mais como um suporte, como uma forma de trazer benefícios, às vezes conforto, às vezes uma pequena mudança na vida dele para ajudar naquilo que talvez a terapia alopática não está conseguindo atingir naquele momento. Deixa eu passar aqui o slide. Então aqui eu coloquei para a gente que o bem-estar não é tratar doenças. A gente, na maioria das vezes, procura, né, o atendimento por conta de sintomas, quando a gente está com alguma queixa especificamente. Mas o bem-estar deveria ser entendido como uma prática diária para equilibrar os estados de satisfação do corpo, das emoções e do espírito. Porque nós somos moldados e feitos, né, não somente da parte física, mas também da nossa parte emocional e da parte espiritual.
Então, isso é muito importante estar englobado no processo de cuidado e de tentar manter o bem-estar na vida de cada um. Então, é viver de forma sadia, né? Aprendendo a lidar com você mesmo e aprendendo a lidar também com as particularidades de todos que estão ao seu entorno. Se eu estiver indo rápido, me avisa, tá, Ana? Então, aqui eu reservei um slide para a gente falar um pouquinho sobre, bem brevemente, sobre cada uma das terapias no qual eu posso atender, né? Então, o Reiki, para quem nunca ouviu falar, o Reiki, ele tem uma origem japonesa, onde o nome dele é composto por Rei e Ki, onde Ki significa energia vital para os japoneses, né, para os orientais, e o Rei significa universal. Então, é uma tradição, é um processo terapêutico onde a gente canaliza essa energia, né, universal, e ela é uma energia inteligente que é passada através de imposição das mãos para o paciente em si, né, na verdade, para o interagente, e essa energia trata o campo vibracional energético e também cura a questão física, que é quando se reflete algo material que está no plano emocional. A cromoterapia ela é utilizada hoje de outras formas, até mesmo em questão de pintar empresas. Existem pessoas que estudam, né, a influência das cores no plano mental, mas é basicamente a gente utilizar as faixas de luz visível para promover mudanças tanto no corpo quanto na mente. Então, uma cor amarela, por exemplo, ela traz muito estímulo de alegria, de ação, de vontade de fazer as coisas, como a gente também pode usar a luz azul para tratar questões de a pessoa se sentir mais calma, um processo de cura em relação a qualquer outra doença que ela esteja passando e assim por diante. Já os florais de Bach, ele é um sistema de 38 essências que foi desenvolvido pelo Dr. Edward Bach. Ele foi médico, ele teve câncer, ele foi desacreditado e acabou vivendo aí muitos e muitos anos. E na experiência dele, que ele via que as emoções, na opinião dele, né, na experiência que ele teve, as emoções causavam problemas físicos nas pessoas, ele foi estudando ao longo dos anos a essência que ele fazia a partir de flores, da extração, mas não uma extração química, né? Tanto que o floral não tem ação bioquímica, ele incorpora a característica de padrão vibracional dessas plantas para equilibrar estados emocionais no nosso corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um medo tremendo, um medo de causas conhecidas, né, que são questões que ele consegue determinar o motivo do problema que ele tem aquele medo, a gente pode usar a essência da planta Mimulus, né, da flor de Mimulus, que vai trazer o que é a coragem, a perseverança, trazer positividade nesse sentido para equilibrar esse medo que ele tem. E assim a gente distribui isso nas 38 essências que Bach colocou para a gente. E também, aí por último, mas não menos importante, eu coloquei a aromaterapia, né, que para mim é a utilização consciente e responsável dos óleos essenciais para auxiliar no processo de crescimento e transformação pessoal. E eu digo consciente e responsável porque influi em muitas coisas. Desde o momento em que você pega um frasquinho de óleo essencial na sua mão, você tem que ter a noção que ali existem quilos e às vezes toneladas de plantas, de flores que foram usadas para a gente ter aquele frasquinho ali na mão. Então, é uma consciência do nosso planeta, de saber que, né, a gente está extraindo da natureza um produto muito, muito, muito raro e importante para a gente utilizar no nosso bem-estar. A gente se apropria disso. Seguindo um pouquinho aqui adiante, eu achei importante a gente colocar que as práticas integrativas e complementares no SUS, hoje o Brasil é referência, né, mundial no processo de atenção básica com práticas complementares na saúde, investindo na prevenção das doenças e na promoção de saúde. A gente hoje tem 29 práticas terapêuticas no SUS, atendimento gratuito, né, em vários locais no Brasil. Se eu não me engano, no site tem informação, mas eu acho que a gente tem uma abrangência aí de 89%. E, por exemplo, a aromaterapia, a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a fitoterapia, dança e meditação são exemplos
dentre essas 29 de processos que são oferecidos para o nosso público em geral para promover o bem-estar. Então é bem legal que as pessoas às vezes não conhecem isso e o SUS está aí para ajudar a gente, né? Super importante. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais na aromaterapia, que era a ideia da palestra, né? A gente tem algumas aplicações na aromaterapia e eu coloquei aqui 4 delas, que é a cosmética, que é o uso realmente na cosmetologia natural, em loções, cremes, porque os óleos essenciais possuem benefícios para a nossa pele, para rejuvenescimento, para tratar manchinhas e assim por diante. Na clínica, que é de fato o tratamento de queixas no corpo físico, quando alguém chega para a gente falando de um reumatismo, de uma dor de cabeça, de uma candidíase, então a gente pode fazer um tratamento com o uso de óleos essenciais. A psicoaromaterapia, que é o uso por inalação para estimular mudanças no nosso humor e padrão de comportamento, porque os óleos essenciais, eles têm o aroma, na verdade, ele tem conexão com o sistema límbico nosso no cérebro e ele desperta muitas emoções de forma muito rápida. O processamento é quase que instantâneo. Então é comum a pessoa sentir o cheiro e às vezes lembrar de casa de vó, ou então trazer uma memória que está muito tempo guardada. Então, na psicoaromaterapia, a gente consegue trazer isso para o momento presente e trabalhar com o interagente no consultório. Né? É bem interessante. E a parte energética vibracional, que os óleos essenciais, junto com a medicina tradicional chinesa, com a Ayurveda, eles têm uma combinação de conhecimento antigo, onde essas plantas influenciam de forma energética no corpo. E aí depende muito da abertura do interagente. Tem pessoas que não gostam de fazer esse tipo de abordagem porque não acreditam, mas ainda assim a aromaterapia se permite ajudar essas pessoas porque tem a abordagem química, a abordagem psicoemocional dos óleos essenciais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, quando buscar, né? Quando saber que eu preciso buscar uma aromaterapia? Eu tentei colocar, né, de um lado as queixas que seriam físicas e no outro lado as queixas que seriam mais emocionais. Então, síndrome pós-Covid, dificuldade de olfato e paladar, a gente consegue treinar olfato e paladar com óleos essenciais, queimaduras, picadas de inseto, enfim, todos esses itens que estão na coluna da esquerda. E, por exemplo, ansiedade, depressão, TDAH, autismo, compulsão alimentar, perdas e lutos, autocontrole, autoconfiança, que são estados emocionais onde a pessoa se encontra naquele momento, ou até por um longo período, e a gente pode fazer uso da psicoaromaterapia com essas pessoas para poder trabalhar a melhora, uma mudança de padrão de comportamento. Aqui um ponto interessante, que natural ou sintético, né? Eu gosto de deixar claro para os interagentes que óleo essencial não é essência sintética. Então, quando você vai numa loja e você vê aquelas essências que a gente tem, bambu, lavanda, que são por R$10, R$15 o frasco, isso provavelmente é uma essência sintética, tá? Ela não tem efeito terapêutico, ela é apenas um cheirinho. O óleo essencial, ele é uma substância que, apesar do nome, ele não é gorduroso, né? Ele é um óleo bem até leve, dependendo do tipo do óleo essencial da planta que foi extraído, né? Eles são altamente concentrados, ele é resultado da bioquímica da planta mesmo, dos processos que ele tem, dos metabólitos delas secundários, que na planta são responsáveis, por exemplo, por atrair polinizadores, para afastar pragas, para ajudar ela a sobreviver melhor num terreno que ela tenha dificuldade e assim por diante. Então a gente pega esses compostos químicos que estão no óleo essencial e a gente se apropria deles para tratar a nossa saúde, porque eles agem diretamente no nosso corpo. Então, óleo essencial é química. Óleo essencial é um produto da natureza que vai agir fisicamente no nosso corpo. Então, o que a gente tem que procurar quando for comprar um óleo essencial? A gente tem que procurar
se ele tem no rótulo a descrição, que é um óleo essencial, o país que ele veio de origem e um nome científico da planta. Geralmente esses três itens no rótulo indicam que você está comprando e adquirindo um óleo essencial. Tá? E só um adendo, não é porque é natural que não faz mal, tá? Exatamente. Vias de absorção. Então, como é que a gente consegue usar a aromaterapia, né? A aromaterapia, a gente tem ela por via cutânea, que é, de fato, a aplicação na pele, em cremes, loções e pomadas. Via olfatória, que é muito comum na psicoaromaterapia, que é o principal para a gente estimular os padrões de comportamento. Sublingual, que é realmente utilizá-la embaixo da língua. A ingestão, através de cápsulas preenchidas com óleo essencial, com óleo vegetal, perdão. E nós também temos a via vaginal e retal, que são a utilização do óleo essencial por óvulos ou supositórios neutros, onde a gente faz a aplicação local. Tá? Aqui nesse caso, ingestão, eu entendo como aromaterapeuta algo extremamente pontual e quase nunca necessário de ser abordado. A gente consegue ter grandes benefícios usando as duas primeiras vias, a via cutânea e a via olfatória, tá? Passando um pouquinho para falar sobre público de exceção, que muitas pessoas não conhecem, o óleo essencial ele tem público de exceção, ele tem contraindicação. Então, hipertensos e hipotensos, gestantes, epiléticos, pacientes oncológicos, recém-nascidos e crianças, existem uma série de óleos essenciais que não podem ser usados ou que devem ser evitados ao máximo. Então, é sempre importante procurar um aromaterapeuta para você utilizar óleos essenciais em casos de interagentes nessas condições. Qualquer coisa, depois eu vou deixar meu contato. Se alguém tiver uma dúvida, eu quiser perguntar qualquer coisa, pode me mandar, para eu não ficar tanto tempo falando. Senão eu falo até amanhã. Então, precauções que as pessoas não sabem que os óleos essenciais podem causar, mas sim, podem causar reação alérgica, queimaduras. Por quê? Porque óleos essenciais, por exemplo, de cítricos, né, como limão, bergamota, grapefruit, são óleos essenciais que têm compostos chamados furanocumarinas e elas causam queimaduras de 2º grau quando expostos ao sol. Então você pode ter manchas que não vão sair da sua pele ou que vão te causar problemas seríssimos. Então é sempre bom a gente tomar cuidado com os óleos essenciais. Dermoagressão, óleo essencial, por exemplo, de cravo, é um óleo essencial extremamente dermoagressivo, canela também. Se você coloca diretamente sobre a pele, você pode, com certeza, é muito provável que você vai ter uma queimadura, uma dermoagressão. Interações medicamentosas, óleos essenciais por conta de alguns produtos, algumas substâncias que eles possuem, como o delimoneno, eles podem aumentar a absorção de medicamentos e também a transmissão através da pele. Óleo essencial como de capim-limão, que as pessoas gostam do cheirinho, lembra muito, tomam chá sempre. Ele é um óleo que tem várias interações medicamentosas. Pessoas, por exemplo, que são polimedicadas, né, que costuma muito a gente ter isso com idosos, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de óleos essenciais, porque o óleo influencia não só no aumento da absorção de um medicamento, mas também na redução da ação daquele medicamento no corpo. E às vezes um paciente idoso não pode ter essa variação de absorção da medicação. Então é importante saber realmente que óleo essencial usar, tá? Seguindo aqui adiante, um mantra que eu sempre gosto de colocar na aromaterapia: diluir, 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 diluir. Por quê? Porque óleo essencial não se usa puro na pele. Ele já é extremamente concentrado, tá? Ele tem uma composição química muito diversificada. Existem óleos essenciais que possuem mais de 400 compostos químicos dentro do frasquinho. Então, a gente não precisa usar puro para ter os benefícios do óleo essencial. Tá? Então, como é que a gente faz? Uso seguro é uso diluído.
Tá? Como é que a gente dilui isso? A gente dilui em óleo vegetal, de preferência prensados a frio, né, diretamente das sementes, cremes neutros, que não tenham vaselina, não tenham silicone, e óleo mineral, porque esses cremes tamponam a pele, e aí não deixam o óleo permear e entrar. E a gente vai usar em sabonetes e loções. Qual é a ideia de seguro aqui? De verdade, gente, 0,5% a 1% é suficiente no uso contínuo. Então, fazer uma gota de óleo essencial para 10 gramas de creme neutro é suficiente para a gente fazer o uso diário dos óleos essenciais com uma pessoa. Não precisa exagerar. O óleo essencial é bem potente. Tá? Aqui um ponto de atenção. Opa, quase caiu. Óleo essencial não dilui em água. Tá? Então, se por acaso eu não indico a ingestão de óleos essenciais, mas se pensarem, se por algum motivo alguém indicou, não pinga na água, não toma no suco, não toma em chá. O óleo essencial não dilui assim, ele só dispersa. Isso quer dizer que a partir do momento que você ingerir aquela água, você vai pegar aquela gotinha dispersa de óleo essencial, ela vai se grudar na primeira molécula de gordura, né, que você tenha no seu corpo. Então, começa a ter... ele começa a acumular no esôfago, ele começa a acumular na faringe, e isso ao longo do tempo vai te causar problemas. Você pode ter dermoagressão interna por conta do uso do óleo. Já falei sobre não usar puro, e a gente sempre respeitar a natureza por conta da questão de quantas toneladas ou quilos de plantas a gente precisa para fazer o óleo essencial no nosso vidrinho. E aí tá, sobre o tema do bem-estar, né? Como a aromaterapia pode ajudar no bem-estar? Aqui eu fiz só um breve resumo de como acontece uma consulta com um aromaterapeuta. Então a gente começa com o acolhimento dessa pessoa, tendo uma escuta ativa, atenta, que muitas das vezes é o que a pessoa precisa num primeiro momento, é ser ouvida, é ser entendida, é que alguém dê atenção para as queixas dela, é que alguém perceba aquela pessoa e veja que estou precisando de ajuda, sabe? Esse é o primeiro momento, esse primeiro contato. A gente tem que ser muito sensível em entender essas pessoas e que nada é um problema que não faz sentido. Tudo que ela trouxer para a gente tem que entender e tentar ajudá-la a ressignificar, a enxergar isso de uma outra maneira e tentar entender melhor e encaixar na vida dela. A observação, que é o que a gente fala na terapia complementar, né, e integrativa, que é entender o histórico do indivíduo, não só olhar para a queixa dele. Uma pessoa que chega para você, aí eu tenho crises de enxaqueca. Tá, mas o que desencadeia essa crise de enxaqueca? Como é que é o seu contexto familiar? Como é que são suas crenças? Como é que você está lidando no seu trabalho? Como é que estão suas expectativas de emoção em relação a tudo que está acontecendo na sua vida? Vamos tentar entender por que a enxaqueca está gritando na cabeça dessa pessoa, dizendo, meu Deus, olha aqui para dentro, olha para mim e vê o que está acontecendo de errado, o que está em desequilíbrio, né? Então, a observação é muito importante. A imersão, que é de fato realizar um teste olfativo com esse paciente em maca no consultório. Então, a gente aproxima óleos essenciais dessa pessoa deitada, no momento de relaxamento, para a gente estimular a memória e fazer um resgate emocional, tentar entender o que aqueles óleos provocam, né? E a partir daí, quando a gente termina com essa imersão, a gente traz a explicação para ele, ou para ela, né? Dentro do processo com os olhos. Então eu explico, os olhos que eu utilizei com você, você teve tal reação, eles significam para tal coisa. O que a gente entende disso? Então, a gente entende ali que qual vai ser o melhor óleo, a melhor combinação de óleos para trabalhar junto com essa pessoa ao longo do processo. E, por fim, a entrega da sinergia, que vai ser a combinação em creme, shampoo, enfim, um rolãozinho para ela usar, com óleo essencial, que ela vai fazer uso ao longo das semanas em casa, né, para ela estar sempre em contato com o óleo essencial, sempre tendo esses produtos, né, esses componentes químicos em ação,
no corpo dela, e a gente vai tendo o acompanhamento desse paciente, às vezes quinzenalmente, às vezes mensalmente, a depender do caso. E o que eu posso dizer um pouquinho para vocês a respeito das minhas experiências em consultório, né? Eu trabalhei pacientes, por exemplo, com luto, né? Interagente que teve que lidar com a perda de um filho. Foi um processo longo, foi um processo que ela precisou se abrir para poder mostrar, né, conversar melhor sobre isso, mas os óleos essenciais, como eu sempre digo para os interagentes, eles são ferramentas para a gente se desenvolver na nossa jornada de mudança. Eles não são o principal do processo. Então, o óleo essencial, ele vai ajudar com que o paciente coloque para fora emoções, consiga ressignificar determinadas coisas, traga os sentimentos quando tem essa dificuldade. E aqui foi muito bonito de ver que a gente chegou num ponto onde o processo de imaginação, né, de trazer essa questão mais imaginativa com o uso do óleo, onde ela pôde se libertar do entender a passagem do filho, e hoje ela está muito bem em relação a isso, foi muito bacana, foi bem marcante o atendimento dessa interagente. Processos com direção, pessoas que têm dificuldade em dirigir, seja por uma questão emocional, seja por um trauma que aconteceu no passado, seja por conta de um pai, uma mãe, um tio que criou um bloqueio nessa pessoa e ela hoje não consegue se sentir confortável na direção, atendo alguns pacientes, tem parceria com uma amiga que é a Noêmia, que ela trabalha como instrutora de direção, então essas pessoas que têm essa dificuldade emocional, ela encaminha para o consultório com aromaterapia para que a gente ajude. Então o paciente usa o óleo essencial para dirigir, antes de fazer um exame de trânsito no Detran, e a gente vê que tem ajudado bastante. E isso tudo é bem-estar. É a gente tirar uma dificuldade da pessoa que está impactando na vida dela e fazendo com que ela se sinta melhor, sabe? E a partir do momento que ela vence um obstáculo, ela vai sentir mais vontade de vencer outro obstáculo. E assim as coisas vão crescendo, a gente vai estimulando esse processo de mudança na pessoa, que é muito bonito de ver. Então, eu tive várias pacientes que mostraram quanto foi interessante utilizar o óleo essencial nesse processo de psicoaromaterapia mesmo, e também a questão química do óleo, porque a gente tem óleos que agem de forma sedativa, né? A lavanda, a maioria das pessoas conhecem aí no senso comum, né? Que ela é um óleo essencial que tem essas características de sedação, principalmente por causa de dois componentes, que é o linalol e o acetato de linalina, que eles agem no nosso cérebro como compostos que realmente trazem uma tranquilidade. E aqui eu vou aproveitar um gancho. Lavanda, para tranquilizar, tem que ser a lavanda francesa, e não a lavanda brasileira, que é a lavanda dentata. A gente tem a lavandula angustifolia, que é a lavanda francesa, e a gente tem a lavanda spike e a lavanda dentata. Essas duas, elas são mais canforadas porque crescem num solo brasileiro que precisa ter mais cânfora para poder lutar contra as agressões do meio ambiente. Então, por ter cânfora, ela estimula o sistema nervoso central. Por conta disso, ela não vai relaxar. Então, a lavanda francesa, que é lá realmente que cresce a 900 metros de altura, ela, naquela condição específica de terreno e solo, né, de terreno e altitude, perdão, ela cria os compostos que realmente vão agir de forma tranquilizante no nosso organismo. Insônia são casos muito comuns, principalmente no período pandemia, pós-pandemia, a gente teve um aumento grande de pessoas com dificuldade para dormir, descansar, se desligar do mundo. Então, os óleos essenciais, para um momento de dormir, desliga tudo no quarto, evita interação com o celular, coloca o óleo essencial para difundir no ambiente, ele traz um acolhimento, ele traz um relaxamento, ele propicia que a gente pegue no sono de forma melhor. Então, eu tenho uma conhecida que amou, por exemplo, o óleo de sândalo. Ela utiliza o óleo de sândalo que tem propriedades que são sedativas e ela adora utilizar para dormir. É interessante ver como as pessoas reagem muito bem ao uso do óleo
para questões de insônia. Claro que aqui a gente sempre volta aos pontos anteriores, né? A gente tem que olhar o paciente por inteiro. Às vezes, a insônia pode ser uma disfunção em relação a algum tipo de nutriente, ela sempre tem que estar indo ao médico para fazer uma validação, né, das questões físicas dela. A gente não pode achar que as terapias holísticas são soluções para tudo. A gente tem sempre que ter essa consciência e esse trabalho de vários esqueci, mas vários médicos, não quero dizer vários médicos, vários profissionais, né? Multiprofissional. A gente aqui já tive casos, por exemplo, de mulheres com candidíase recorrente. E candidíase, vamos combinar, é um negócio muito complicado, muito incômodo, traz desconforto que a pessoa não consegue relaxar em casa, no trabalho. E voltamos aí ao bem-estar, né? Uma pessoa com uma candidíase recorrente não consegue ter uma vida saudável, uma vida adequada. E a candidíase a gente pode tratar com óleos essenciais com o uso de sabonete íntimo. Eu também fiz cursos na área da cosmetologia natural, então para pacientes com candidíase a gente consegue desenvolver um sabonete íntimo, onde a gente coloca, né, a adição do óleo essencial, que são antifúngicos, que são que são bactericidas, e eles vão agir, né, na flora vaginal para cuidar dessa candidíase. E aqui um ponto muito, muito, muito importante. pH vaginal é 4,3, 4,4. Quando a gente compra um sabonete, às vezes ele lá na farmácia está dizendo assim, sabonete íntimo, pH neutro. pH neutro não é o pH do pH vaginal. O pH vaginal é ácido, para proteger a mulher de tudo que pode vir do mundo exterior. Então, se a gente vai cuidar de uma candidíase, a gente tem que devolver essa acidez para a região e a gente tem que se preocupar com o pH do sabonete que eu estou utilizando. Então, a gente faz eu faço, né, o sabonete íntimo com o pH adequado e aí faço a adição dos óleos essenciais para fazer esse tratamento. Então, usa uma vez por dia no banho, faz o uso do sabonete e, às vezes, é preciso tratar também a causa emocional. Às vezes pode ser uma frustração, um problema com o relacionamento, algo que tá mexendo muito com as fases mentais dessa mulher, que está fazendo com que ela tenha essa recorrência da candidíase. Então, a gente tem essas abordagens sempre de forma integrativa com o usuário, né? Perdão, com o interagente. Concentração para estudos. Várias pessoas já pediram indicação. Então, a gente tem óleos essenciais que são ótimos para estimular a concentração para quem precisa de foco e atenção, principalmente estudantes. O óleo essencial de limão Tahiti, é conhecido como óleo essencial do estudante, porque ele é um óleo essencial que promove limpeza de pensamento, promove mais foco, mais atenção. Todo óleo cítrico, ele é extremamente volátil e coloca a gente para cima, sabe? Faz aquele up de ânimo. Óleos que são mais resinosos, que são mais densos, eles têm a característica de trazer a gente mais para uma introspecção. Então, essa questão do limão ajuda bastante. Existe um óleo particularmente queridinho meu, que é o óleo de alecrim, para concentração, mas ele não é indicado para hipertensos, né? Então, pessoas que têm pressão alta, já peguei um interagente com a pressão arterial a 21, porque estava usando óleo essencial de alecrim. Ele foi no médico oftalmologista, ele estava perdendo a visão porque estava aumentando a pressão do globo ocular. Ele conversou comigo, eu expliquei, ele já era um paciente hipertenso, e ele estava usando um rolon desde a base da espinha até a nuca, todos os dias passando óleo essencial puro de alecrim. E aí a gente suspendeu o uso do óleo essencial de alecrim e simplesmente a pressão dele voltou ao normal. E ele conseguiu reverter o processo por conta que a pressão do olho também diminuiu. Então isso foi conversado com o oftalmologista estava ciente que ele estava fazendo uso dos óleos essenciais, indicou para ele dizendo que podia ser isso, e a gente fez esse processo de retirada. Então, vocês veem, né? Porque é natural que não perigo. Autismo. Pacientes com autismo, tive experiência com autismo infantil, utilizando o óleo essencial. E aqui é um trabalho de muito amor. Sério, é um trabalho, assim,
que eu posso dizer para vocês que tem vários momentos de aplicação dos óleos essenciais. A gente tem essa de aumentar a sociabilização dessa criança, principalmente em âmbito escolar, mudança. Os óleos essenciais trouxeram muito benefício para se adaptar a uma nova escola. A gente conseguiu também trazer uma tranquilidade para dentro da casa, porque é um ambiente onde o autista acaba criando um espaço dele, um mundo dele, e ele acaba não interagindo tanto com a família, ou então só com algumas pessoas. Os óleos essenciais conseguiram criar um ambiente onde foi possível propiciar uma abertura maior dessa criança com autismo, então ela conseguiu interagir melhor com a família. O sono autista é um interagente que praticamente não perde energia. Ele tem muita energia para dar, ele tem extrema resistência à dor e a cansaço. Então, os pais de autista ficam doidos, porque quer botar a criança para dormir e a criança não dorme, né? E aí o pai fica cansado, a mãe fica cansada. E na pandemia estava um terror. Estava um terror porque todo mundo em casa, estava difícil, e a gente usa o óleo essencial para estimular, né, a indução do sono, para ajudar na tranquilização, passa no pé, na planta do pé da criança, faz uma massagem. E aqui eu volto a falar sobre a questão do bem-estar e a interação da família com todas as pessoas, né, que compõem esse sistema. Porque não é só pegar o óleo essencial e passar no pezinho. É o toque da mãe no pé, é o carinho da mãe no pé, pegando a criança, colocando naquele momento de levar para a cama, de fazer um agrado com aquela criança, dela entender que aquele é o momento que eu estou preparando para ir dormir. Né? Então a gente cria essa rotina, que para um autista é tão importante a rotina, né? A gente cria aquela rotina onde no final essa criança já apontava para a mãe, meio que no horário de dormir, o rolãozinho que ia passar no pé, pedia para passar, e aí queria aquele momento com a mãe. E aí a gente vê o bem-estar acontecendo com a mãe, com a filha e com a família no geral, todo mundo conseguindo viver melhor. Né? Então eu acho que isso foi assim, muito bacana de ver. Aqui eu trouxe para vocês alguns óleos essenciais que são mais conhecidos. Então, lavanda francesa, que foi o que eu falei da lavandula angustifolia. O tea tree amelaleuca, que ela tem propriedades antifúngicas, fortalecedora de unha, é muito boa contra espinhas, mas quando bem utilizada, diluída, feita de uma maneira adequada, para que a gente possa cuidar da nossa pele de forma segura. Hortelã-pimenta, que é um óleo essencial excelente para sinusite, para rinite, para tratar assim, questões respiratórias muito comuns, principalmente aqui em Curitiba. Né? Então, hortelã-pimenta é sucesso. Deixa eu ver o que mais coloquei aqui para a gente. Então, aqui só uma passada rápida, até porque a gente está chegando no nosso final de horário, mas cuidado com a família, os óleos essenciais têm essas propriedades que eu já falei, de antifúngicas, antivirais, então usar no difusor ambiental, seguindo a orientação de aromaterapeuta, sabendo se não tem nenhuma restrição, a gente pode difundir esse aroma, essas propriedades químico-físicas desses óleos para ajudar a nossa casa, então é um cuidado geral da família, do bem-estar do seu lar. Em momentos a dois, porque os óleos essenciais também podem ser usados para o casal. A gente pode utilizar óleos essenciais que têm um estímulo mais afrodisíaco, para trazer aquele momento mais íntimo. Então, óleo vegetal, por exemplo, com gerânio e ylang-ylang, são óleos excelentes para a gente fazer uma massagem no corpo, para a gente fazer um processo mais íntimo com a pessoa que a gente gosta, né? Então, é muito bacana a gente poder utilizar o óleo essencial para promover, porque sexo também é saúde, né, gente? Sexo é bem-estar, é importante, é importante. Então, a gente tem que cuidar dessa parte também para que tudo flua bem na vida, né? A gente tem que, se os dois estão em sintonia, estão bem, o resto que está em volta vai estar melhor ainda, né? A gente vai conseguir lidar melhor. Aqui eu gosto sempre de falar para as pessoas que vocês têm que tirar um momento para vocês. É muito importante que as pessoas entendam que nosso corpo
ele tem sobrecarga, nós temos limites, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai dar conta de tudo, e nada melhor do que quando você está com essa sensação de sobrecarga, de esgotamento físico e mental, que você se reserve antes de sair agindo de forma impulsiva no lar, no trabalho. Tenta tirar um momento para você. Se você puder ir no banheiro, se estiver no seu trabalho. Gente, não precisa nem estar com aromaterapia. Às vezes, tirar 5 minutos, se reservar num canto, repensar, colocar os pensamentos em ordem, você já vai conseguir lidar melhor com o que está à sua volta. Se tiver óleo essencial, melhor ainda. Você faz um escaldapé, você coloca aí seu pezinho aí numa água Tá morna, falando? com águas. Opa, alguém está falando? Coloca com sal grosso, coloca o óleo essencial. Lembrando que aqui, como eu disse antes, o óleo essencial não dispersa em água, então é bom que você coloque o óleo essencial numa colherzinha de álcool primeiro, para você poder diluir esse óleo essencial no álcool e depois você coloca na água do escaldapé, tá? Não evita o óleo vegetal como carreador, né, como diluidor nesse caso, porque a gente não quer o pé encebado de óleo vegetal no escaldapé. Então a gente faz pode ser com leite, vocês podem pingar no leite, também uma colher de leite, mistura o óleo essencial e joga na água, super funciona. Alguém está compartilhando a tela novamente. Posso continuar? Pode continuando. Beleza. Dores e desconfortos musculares, então, para as pessoas que fazem treino, que trabalham, né, que procuram fazer esportes e que buscam auxílio natural para essa estafa, essa fadiga do corpo, a gente pode utilizar óleos essenciais diluídos, né, em óleo vegetal para fazer a aplicação no local e ter essa melhora desse esgotamento físico e aproveitar os benefícios da psicoaromaterapia junto, porque a gente está sentindo o cheirinho, as moléculas estão entrando no nosso olfato, né? Então a gente passa, alecrim aqui, eucalipto e hortelã-pimenta, são óleos mais mentolados, são óleos mais canforados. Então, aqui falando de forma mais abrangente, porque existem quimiotipos diferentes de óleo. A gente pode ter o alecrim, que ele é canforado, e a gente pode ter outro que não é canforado. Mas, via de regra, alecrim é um óleo que é mais canforado. Então, a gente usa ele para questão de dor localizada, para tirar essa estafa. O alecrim, inclusive, foi utilizado como agora eu não vou lembrar o nome, mas foi uma rainha da era medieval, ela usava um perfume feito com alecrim, justamente para ela, depois de usar, ela começou a perder as dores que ela tinha no corpo e conseguir se erguer melhor. Foi muito legal ver como o óleo essencial funciona assim, né? Então, sempre lembrando aqui, gente, consulta o aromaterapeuta para ter certeza que não vai causar nenhum mal para vocês, tá? E aqui eu gosto sempre de lembrar que nós somos seres únicos nesse mundo, né? Então eu acho importante a gente sempre se permitir conhecer algo novo, para despertar novas emoções e estimular a gente para a vida, para fazer coisas novas, para fazer coisas bacanas, para a gente estar com vontade de viver, né? Nunca deixar de lado desejos que a gente tem, tentar correr atrás disso, né? Questione sempre que achar necessário. Então, não é toda terapia que é certa para vocês. Então, não sou eu, por exemplo, que sou aromaterapeuta, que vou dizer que a aromaterapia vai funcionar para todo mundo. Já chegaram pessoas para mim que falaram que queriam experimentar, a gente conversou e a aromaterapia não era abordagem para ela. E tá tudo bem, porque a gente tem N abordagens no mundo e a gente tem N formas de ajudar as pessoas. E que o bem-estar é uma jornada. E a gente vai continuar buscando por ela e sempre que precisar, peçam ajuda, sabe? Procurem alguém, falem com alguém, porque tem muita gente bacana aí no mundo para ajudar, que está disposto a ajudar. E para finalizar aqui, eu deixei algumas indicações de leitura. Então, quem tiver interesse, por exemplo, que tem criança em casa,
A editora Laszlo é um pioneiro em aromaterapia, é uma empresa de Minas Gerais, vende óleos, vende, nossa, milhões de coisas para aromaterapia, super confio nos produtos deles. Eles têm livros que são traduzidos diretamente de aromaterapeutas franceses, que foi um dos lugares onde a aromaterapia mais se desenvolveu. Então, super indico a aromaterapia para pequenos, para quem tem criança, aromaterapia para todos, que é um livro ótimo. Eu tenho aqui comigo também, não sei se vocês estão me vendo, mas aromaterapia para mulheres, que é muito bacana para o público feminino entender o uso dos óleos essenciais em todas as rotinas femininas, de uma forma bem bacana. E para quem quer ter um conhecimento mais aprofundado, química dos óleos essenciais, questões de o quanto pode usar, quanto não pode usar, e que queira desbravar mais a aromaterapia, o Grande Manual da Aromaterapia, que é um livro bem grosso, quem estiver me vendo aí, ó, é um livro bem grossão, é um livro enorme, mas que tem aqui cada um dos óleos essenciais, tem foto, tem máximo que pode ser usado, contraindicações, qual é a composição química do óleo, para que é indicado. É um livro excelente, tá? E aqui eu deixei 3 marcas de exemplo que eu confio e que eu uso em consultório com os meus clientes, com meus pacientes, meus interagentes, tá? Que, como eu disse, a Laszlo, a Harmonia Aromaterapia e a Terra Flor são fornecedores ótimos, não ganho nada com isso, não é publi, mas é que de fato eu conheço, eles são empresas que fornecem laudo cromatográfico feito em universidade, da composição química dos óleos essenciais. Então a gente sabe que o que está dentro do frasco é de fato o óleo essencial que a gente está esperando para usar. Muito importante isso. Então, se está na dúvida se o seu fornecedor está querendo te vender um óleo essencial ou alguma outra coisa, pede o laudo cromatográfico. Já fiz isso com alguns e eles pularam fora. Disseram que não tinha. E aí eu não comprei. Tá? Então, vou agradecer então essa oportunidade de ter compartilhado um pouquinho desse conhecimento que eu tenho com vocês. Né? Deixei uma frasezinha aí que veio na minha cabeça. Não é de ninguém, mas eu gostei. Então, a cada nova manhã, a gente sempre pode optar por fazer diferente. Né? Então, busque aquilo que desejam e sejam felizes, porque afinal a gente está aqui para ser feliz. E os meus contatos, tem aí meu Instagram, meu e-mail, meu telefone, para quem quiser falar comigo. Tá? E se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aí, estou disponível. Parabéns, Diego, adorei. Aprendi Obrigado. um monte contigo. Deixa eu te perguntar uma coisa, posso? Claro. Você sabe que quando nasce assim no quintal da gente, uma planta e tal, parece que a gente precisa daquilo. Você acredita nisso? Olha, eu acho que tudo que chega para a gente de qualquer maneira e não só uma planta é porque a gente está precisando de alguma forma, sabe? Eu acho que até um oi no momento que a gente menos espera é o que a gente estava precisando receber naquele momento. Então, Ai, sim, acredito. que legal, porque nasceu um monte de hortelã aqui. Ó, que maravilha! Hortelã. Hortelã é muito bom. Adoro tomar chá de hortelã. Obrigada, parabéns, Diego. Imagina. Diego, queria ler algumas mensagens que teve aqui no chat, né? Uhum. O pessoal elogiando, né? Muito bom, não imaginava que os óleos tinham tantos benefícios e indicações. Uhum. Muito obrigada, bacana, aprendi muito. Que bom poder Excelentes compartilhar e ajudar. explicações. Adorei, foi ótimo, parabéns. Então, assim, reforçando, né? Obrigada pelo espaço, Imagina. pelo tempo, pela Uhum. indicação, pelas palavras, pelos ensinamentos aí. Obrigado, eu que agradeço a vocês de estarem aqui com a gente nessa quarta-feira à noite para poder conhecer um pouquinho sobre aromaterapia. Eu queria contar, né, uma conversa que a gente teve uma vez. Uhum. Eu perguntei para você sobre a questão da minha memória, né? E só para reforçar um exemplo aí de que você falou que às vezes, em alguns casos, não é a aromaterapia que vai funcionar, né? E aí eu falei, Diego, mas eu não lembro das coisas que aconteceu comigo, e você comentou que
o cheirinho traz essas lembranças, né, e tal. Sim. Então, aí você falou comigo, então talvez, nesse Talvez caso, não sei. seja aromaterapia, né? Assim, e é isso, né? Porque eu acho que o que a gente não pode fazer é se fechar para as oportunidades, né? Não custa experimentar. Se não for fazer mal para você e para os outros, a gente experimenta. Mas não quer dizer que vai ser aquilo que vai te ajudar. E tá tudo bem, né? Vamos procurar outra coisa, vamos tentar uma abordagem com, sei lá, uma outra forma de regressão, enfim, do que for, para trazer essas memórias de volta, né? Apesar do aroma trazer sempre muito à tona as emoções e questões guardadas e escondidas, pode não ser para você, mas a gente pode testar. E eu acho legal aquela pergunta que eu te fiz no começo, para ficar registrado aí também, mais alguma pessoa talvez use essa informação, a questão do difusor. Exatamente. Aí você Né? repete para nós? Claro, claro. Então a Ana tinha perguntado para mim se aquele difusor que ela usa ali era adequado pelo tamanho. E até eu expliquei para ela que não é bem de fato o tamanho. Obviamente a gente tem tamanhos para determinado espaço físico, né? Mas é que o difusor, para você usar com óleo essencial, ele não pode ter aquele filtro que a Ana está mostrando ali. Porque não faz sentido, porque a maior parte do óleo essencial vai ficar preso no filtro. Então você perde a propriedade, né, o benefício, você está desperdiçando óleo essencial. E, gente, óleo essencial não dá para desperdiçar. Para vocês terem noção, para vocês fazer, para a gente ter 1 litro de óleo essencial de rosas, né, são necessários mais de 1 tonelada de pétalas de rosa. Então imagine, a gente precisa de 1 tonelada de pétalas de rosa para 1 litro de óleo. É muita rosa. Então, não dá para desperdiçar uma gotinha. É muito, muito, muito precioso isso. Então, nada de filtro no difusor. O difusor é sem filtro. A Paula aí está falando também que você ajudou ela no caso dela de asma. Se quiser comentar, Paula. Então, em relação a como utilizar, né? Diego, se você quiser comentar também para as outras pessoas, porque eu acho que foi muito importante não só utilizar na mão, mas a maneira de como utilizar, né? Porque óleo essencial, como eu tinha dito anteriormente, a gente nunca usa puro. E existem marcas no mercado que orientam isso, né? Então, vou lá, pego o meu vidrinho de óleo essencial, pingo uma gotinha na mão, esfrego e faço a inalação. Não faz, sabe? Por quê? Porque o óleo essencial é extremamente concentrado, o óleo essencial utilizado diretamente puro sobre a pele pode não causar naquele momento específico uma agressão, mas com uso contínuo você pode ter uma dermatite de contato, você pode criar no seu corpo uma alergia por estar sempre em constante contato com óleo essencial puro. Existe uma farmacêutica francesa, que era uma terapeuta, que ela, de tanto utilizar a lavanda, que é um dos óleos essenciais que a gente vê muita indicação para utilização puro na pele, por conta que ele é muito bom para tratar queimaduras, ela utilizou, de tanto ela utilizar o óleo essencial de lavanda puro na pele, hoje ela não pode nem sentir o cheiro. Na verdade, eu não sei se ela está viva ainda, mas ela chegou num patamar onde ela sentir o aroma do óleo essencial causava reação alérgica no corpo. Então, o óleo essencial, mesmo que você vá fazer a inalação para asma, bronquite, rinite, onde você vai colocar suas mãozinhas em forma de concha, sempre usar diluído na pele. Pega uma colherzinha de óleo vegetal, pinga uma, duas gotinhas, mistura bem e aí faz a conchinha e respira. Ou então, pede para o seu aromaterapeuta fazer um stick nasal, quem está me vendo aí. Esse stick nasal é igual aquele de Vick, onde a gente coloca o óleo essencial para que você coloque próximo do nariz e aí você faz a inalação de forma segura e adequada. A proporção para diluir. Então, a gente sempre pensa, Isabela, que o melhor é que seja 0,5 a 1%. Inclusive o que o Instituto Internacional de Fragrâncias indica para uso na pele, se for rosto, 0,5%. Então, é meia gota de óleo essencial para 10 gramas de creme ou 10 ml de óleo vegetal. Se for para uso no corpo, a gente pode chegar a 1%, 2%. Então, uma gota inteira para
para 10 gramas, ou então até 2 gotinhas para 10 gramas de creme ou óleo essencial, ou óleo vegetal, perdão. Se for para uso contínuo, tá? Por isso que na aromaterapia a gente tem que tratar caso a caso. Se for um uso pontual, algo que você vai usar em uma pequena região do seu corpo, por um determinado período de tempo e depois for suspender, a gente pode aumentar a concentração. Não tem problema nesta condição. Mas a gente sabe que tem interagentes que acabam fazendo o uso inapropriado, que é passando isso por meses a fio. E aí não, a gente precisa na aromaterapia saber quando usar e quando parar. Tá? Mas a proporção é mais ou menos assim: 0,5 se for rosto, 1% se for uso contínuo corporal. Mais algum? Acho que respondi. Mais alguma pergunta? Vou beber uma aguinha enquanto isso. Bom, acho que é isso então, né? Acho que sim. Muitos agradecimentos aí. Passando em volta do nariz, orientação de um vendedor de outra marca. Então, Isabela, eu peguei um interagente, né? Na verdade, ela veio até mim por conta de um problema de dor de cabeça crônica. Ela estava passando óleo essencial direto puro em volta das narinas. E no dia da consulta, ela disse que ela não tinha coragem de me mostrar o rosto dela, o nariz dela, sem uso de maquiagem, porque ele estava todo agredido. Ele estava realmente queimado, as narinas dela. Ela estava usando óleo de cravo, que é um dos óleos essenciais que tem maior probabilidade de dermoagressão. E aí a gente fez o trabalho com o inaladorzinho, eu troquei para ela, coloquei, nem foi o óleo que a gente continuou usando, mas enfim, realmente causa problema passar. Ainda mais aqui, que é uma área tão sensível. Às vezes a gente, só pelo frio, já fica com isso aqui tudo machucadinho, né? Então, não usa. Acho que agora é bom. Mais alguém? Alguém tem alguma outra pergunta? Podemos finalizar. Obrigada, então, Diego. Obrigado a vocês, gente. Fiquem bem. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, só pegar meu contato e falar comigo.